Por favor, não me acordem desse sonho. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo no canal do Canedo. Eu sei que eu tô devendo bastante aqui no YouTube, no meio desse Mundial, dessa Copa do Mundo insana que eu já fui, já voltei, tô indo de novo. Neste momento, meia-noite e 32 de quarta-feira, dia 2 de julho. Veja só, hoje é até aniversário da perda do título da Libertadores do Fluminense em 2008, mas uma data que passou a ter outro significado para mim, né, depois de 2023. E estamos aqui hoje em função de 2023 e eu estou gravando esse vídeo na madrugada. Hoje um pouco sem roteiro, meio de peito aberto, para passar um pouco da minha experiência nessa Copa do Mundo, e também um pouco do meu lado torcedor, para quem quiser se identificar, enfim, seja você tricolor ou não. Mas eu tô ainda tenho que fazer a mala. 6 horas da manhã eu vou pro aeroporto e vou pegar dois aviões, né, com escala e chegarei em Orlando já lá no fim da quarta-feira. E sexta-feira tem Fluminense Al Hilal pelas quartas de final da Copa do Mundo. E eu não paro de pensar nisso, não consigo mais parar de pensar no jogo, na Copa do Mundo, no chaveamento, no que pode acontecer, as coisas que, poxa, eu vou ter que fazer antes, depois, durante. Tá difícil. Eu tomei uma decisão muito dura e difícil. Eu estava lá, né, e tinham combinado assim com a minha família e tinha feito até um planejamento também de dinheiro de ficar até a eliminação do Fluminense. Porque eu imaginava que o Fluminense seria eliminado, na pior das hipóteses, na fase de grupos, numa hipótese razoável nas oitavas e, poxa, num cenário maravilhoso, quartas. Só que aí, depois do jogo do Mamelodi, na quarta-feira passada, eu fiz um telefonema ali com a minha filha e o meu coração super amoleceu. Eu já estava com muita saudade. Minha filha está com 2 anos e 4 meses e não é a mesma coisa, né? Eu pelo menos tento ser um pai bastante presente nas funções assim do dia a dia. Então, como eu trabalho de casa também, eu tenho muito contato com a minha filha e estava sentindo bastante, bastante, né? Por mais que pô, eu tivesse com vários amigos lá, toda hora encontrava alguém lá nos Estados Unidos, é duro, sabe? Você fica um pouco de solidão, assim. Acho que quem é pai vai se identificar um pouco de solidão no coração. E eu tomei a decisão de voltar e abrir mão do jogo das oitavas de final. Não tem nada a ver com acreditar ou não na vitória. Eu até achei isso, deu até uma polêmica ridícula. Mas eu até palpitei, gravei um vídeo dando palpites e, enfim, eu entendo que o torcedor seja muito passional, mas não consigo entender desonestidade para quem pegou o vídeo e me jogou assim na fogueira, coisa escrota. E também, cara, quem não consegue diferenciar um simples palpite, uma simples aplicação da palavra favorito e começa a confundir com torcida. Cara, eu sou muito bem resolvido com a minha questão de Fluminense. Enfim, não tem nem que justificar nada para ninguém. Quem quiser achar que eu torça contra, pode achar, fica à vontade. Sou bem resolvido quanto a isso. Mas, cara, as pessoas são tão burras assim, tipo assim, porque eu dei um palpite, então eu estou secando o meu próprio time, né? Que eu passei a fase de grupos inteira lá gastando dinheiro, gastando em dólar, né? Passando uma semana em Nova York, uma cidade caríssima. Enfim, fiz. Ai, meu Deus do céu. Enfim, passado, né, esse episódio, eu tomei a decisão de voltar porque precisava recarregar essa bateria, que é a bateria familiar, né? Com a minha esposa, com a minha filha e cheguei ao Brasil no domingo e estou indo quarta-feira. Acabou sendo, eu queria ir na quinta, não achei passagem, estava muito mais barata na quarta-feira, então, enfim, a gente tem que não consegue abraçar tudo, né? Tem que pegar as melhores opções e foi essa. E agora eu tenho o trato de ficar até o Flu cair, né? É um trato comigo mesmo e um trato com a minha família. Então, se o Fluminense for eliminado, eu já volto correndo. E se o Fluminense for para Nova York, para semifinal, aí sabe-se lá, né, o que vai acontecer.
E é muito em cima disso. Eu acho que a campanha do Fluminense, neste momento, neste exato momento, neste dia 2, se transformou de um. Vamos lá. Antes de começar a competição, acho que a gente podia falar em delírio. Né? Era delírio imaginar um sul-americano chegando tão longe. Estou falando aqui a partir de semifinal. Aí a competição foi nos apresentando algumas surpresas, algumas quedas de verdades absolutas, outras precipitações. E eu acho que a gente chegou a um consenso que temos ali alguns grandes times. Um deles foi eliminado, estava no caminho do Fluminense. O Fluminense vai enfrentar um grande time de futebol, mas não está na primeiríssima prateleira da competição. E o chaveamento colocou outros 3 grandes times do outro lado da chave. Temos 4 europeus de um lado da chave. Vou até chamar aqui o chaveamento para vocês verem. Né? Temos PSG, Bayern, Borussia Dortmund e Real Madrid. 3 potências desse lado, estou excluindo o Borussia Dortmund. E do lado de cá, Palmeiras, Chelsea, Fluminense e Al Hilal. O Manchester City, que era outra potência, foi eliminado. Eu não consigo parar de pensar. Assim, acho que saiu da categoria delírio e virou um sonho possível. É perfeitamente plausível o Fluminense perder na bola sexta-feira. Não sei se vocês conhecem, se já viram o time do Al Hilal jogar. Os jogadores que fazem parte desse elenco é um time absurdo, né? Um time que tem vários jogadores que foram tirados da Europa, com uma folha salarial absurda, porque você tem que pagar mais para convencer para jogar na Arábia Saudita, e com investimento em contratação, né, em aquisição do jogador, investimento de direitos também altíssimo para contratar os jogadores dos clubes europeus que supostamente não tinham que vender. Pois bem, estamos aqui sonhando acordado, né? E eu não quero que minha. É uma loucura, né? Mas eu tentando um pouco aqui de Fred Caldeira, o poeta tricolor, né? Sonhando acordado, porém não me acordem desse sonho, porque é fantástico viver essa competição até aqui e passar por todas essas fases. E, nossa, né? Para contar um pouco da minha experiência, eu viajei lá no dia 13. Cheguei direto assistindo a Palmeiras e Porto, já foi um primeiro choque ali. Nossa, olha que jogo legal do Palmeiras, o Porto não é tudo isso. Muita gente já sabia que teria dado jogo, né? Mas, cara, quantidade de torcedor do Palmeiras. Dias depois, o Fluminense fez a sua estreia contra o Borussia Dortmund e foi um jogo, assim, maravilhoso. Eu tava muito nervoso e o Fluminense jogou muito bem, ficou o gostinho de, cara, era para ter vencido. Presença também incrível da torcida do Fluminense em Nova York. Testemunhamos o Botafogo ganhar do PSG num bar, né? Vivemos assim dias maravilhosos de torcedor mesmo, né? O Fluminense montou uma estrutura muito legal, palmas para o Fluminense. Montou a Fluminense House em Nova York, também em Miami, né? Em Nova York fechou um bar de 2 andares, envelopou ele todo de Fluminense e meio que virou um local ali para a torcida se reunir e assistir aos jogos. Eu assisti lá, foram os pós e pré-jogos e também assisti, fui lá ver PSG e Botafogo e lá testemunhamos ali aquela primeira grande vitória absurda, né, de um sul-americano nesse Mundial. Na sexta-feira eu fui até a Filadélfia, que é 1 hora e pouco de carro, e assisti também, testemunhei a vitória do Flamengo sobre o Chelsea, também incrível, a quantidade de rubro-negro também no estádio, assim, já estava acompanhando os argentinos, né, a mobilização de torcedores do Boca, do River do lado de lá do país e do Boca invadindo Miami. E foi bem legal ver mesmo a presença assim, de torcedores brasileiros. Eu sei que está muito caro, muita gente voltou depois do segundo jogo. A logística, né, apresentou ao Fluminense os 2 primeiros jogos em Nova York, depois teve o jogo do Ulsan, né, no dia seguinte ao Flamengo e Chelsea. E muita gente voltou porque, cara, não é todo mundo que consegue, primeiro, bancar mais de uma semana de viagem nos Estados Unidos, ainda mais em Nova York, e trabalho, né? Trabalho, família. Então muita gente voltou, por isso que o público do Fluminense também em Miami foi bem menor. Sentia muito tricolor contra o Sun, contra o Borussia Dortmund, muita gente. E né, eu mesmo voltei por outras questões, né, as questões familiares, mas muitas conversando, né, muita gente teve que abdicar ali da viagem. Talvez agora todo mundo esteja fazendo que nem eu, né, cometendo essa loucura
e, enfim, quebrando cofrinho, vendendo coisa para ir para Orlando. Não imagino se o Fluminense passar, o que a galera vai fazer para ir para Nova York. Mas, enfim, e aí depois fomos a Miami, assisti a Palmeiras e Inter Miami também. Vocês sabem que eu sou muito fã do Messi, né? E para mim significa muito assistir um jogo dele de perto, mais um. Vi também o golaço do Suárez, que tem todas as suas dificuldades atualmente, mas foi incrível também, foi um belo jogo ali de reação que mudou todo o chaveamento, porque o Palmeiras estava indo para o outro lado da chave, perdendo, ia pegar o PSG, enfim, mudou tudo. Pois bem, chegamos até aqui, né? Em Miami, depois eu assisti ao Fluminense Mamelodi. Vou gravar um vídeo ainda sobre coisas que deram certo e deram errado nesse Mundial. E uma delas é o calor, e no jogo contra o Mamelodi eu sofri, né? Todo mundo, toda a torcida do Fluminense ali, que ficou 90 minutos tomando sol, sofreu demais. E ali naquele dia, né, o que eu já contei aqui no início do vídeo, eu tive uma ligação com a minha filha, todo dia eu falo com ela, mas ela foi bem taxativa ali, mexeu comigo, falou: vem logo, papai, tô com saudade, sei que lá. Eu comprei uma sereia para ela, uma pequena sereia, e ela ela todo dia, né, pedia para eu mostrar a sereia e tal, e eu queria entregar de qualquer jeito essa sereia para ela. Consegui uma boa passagem de volta, eu comprei a minha flexível na ida e, pois bem, falei: ó, se o Fluminense passar, conseguir esse milagre contra a Inter de Milão, eu vou voltar, né? Porque vai em cima daquilo. Quando é que a gente vai estar vivendo isso de novo? Cara, se eu fosse até um super. O meu time não tivesse envolvido, eu ia querer estar assistindo esses jogos. É óbvio que eu não ia gastar o dinheiro que eu estou gastando, mas eu ia querer estar testemunhando esse pedaço da história. E, cara, é o meu time envolvido, sendo que eu não tenho a menor garantia que o Fluminense vai estar na próxima edição, ou sabe-se lá quando de novo vai estar nessas condições agora em quartas de final. Então, assim, cara, virou prioridade. Não tem como, né? Virou prioridade. Futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. E beleza, essa frase faz total seu sentido, mas gente, aqui, né, não tem como. A gente chegou agora num estágio em que é Fluminense, é Fluminense, é Fluminense. Precisa acontecer algo realmente muito relevante, né, para que isso mude. E é óbvio que isso é, enfim, super temporário. Já disse aqui, se o Fluminense perder o jogo, sexta-feira, sábado, eu tô pegando um avião. Mas até lá eu preciso viver esse sonho, né? Pelo Canedo criancinha, que começou a acompanhar futebol na Série C, e pelo Canedo que hoje, graças a Deus, né, graças ao meu trabalho, eu tenho condição de pegar uma viagem dessa. E também não contei para vocês, mas estou pagando também a ida do meu afilhado, que acabou de completar 18 anos e vai assistir comigo também a esse jogo, e estou botando pilha no resto da família, para quem puder tá lá, se passar, né? É o tipo de oportunidade que não dá para deixar passar. Não dá para ver o que vai acontecer. Simplesmente temos que ser testemunhas. E também foi muito importante essa volta por isso, né? Um lado meu da família que não pôde ir, e eu assisti esse jogo com eles. Até postei um vídeo lá no Rios, no Instagram, da comemoração que filmam, nem sabia que estavam filmando, a comemoração do segundo gol, que eu saio correndo, o meu afilhado, que é o que vai, o Nicolas, em direção à câmera, e pega a câmera, e todo mundo ficou louco, e eu pulo na piscina. E eu precisava também viver pelo menos um jogo do Mundial com eles. E, né, e calhou de ser logo esse jogo super especial contra a Inter de Milão, essa nossa vitória. Um negócio muito inacreditável, né? Até acho que a gente pode abrir espaço aqui para falar um pouquinho de bola agora, de futebol. Eu postei aqui, né? Fiz a brincadeira. Cara, o Fluminense ganhou até no XG, né? Embora a Inter tenha finalizado mais, 16-11. O Fluminense teve uma grande chance com o Cano, né? Que foi a chance mais clara, que ajudou, obviamente, nessa contagem. Depois fez o 2-0, mas teve a chance do Samuel Xavier e tal. O Fluminense foi um time que, mesmo armado super para se defender das armas da Inter,
os alas, né, para os laterais do Fluminense conseguirem marcar com maior proximidade os alas, Dumfries e Di Marco. Né? Então René e Samuel foram muito bem nesse sentido. E para ter um zagueiro ali da sobra contra dois centroavantes. Então acho que no fim das contas a estratégia foi perfeita. O Fluminense, óbvio, se segurou. A Inter perdeu alguns gols que, cara, era o dia que as coisas tinham que dar certo, né? E acontece, é futebol. E ainda assim termina o jogo e ninguém fala, nossa, que resultado injusto, absurdo. Não, porque o Fluminense também jogou, né? Mesmo com a sua proposta, o Fluminense também conseguiu jogar e incomodar. E aí surgem as estrelas, né? Algumas até improváveis, como o Ignacio, que fez o jogo da sua vida pelo Fluminense até agora. Ele jogou uma barbaridade. Aquele círculo que o Fluminense fez no fim do jogo, eu brinquei que todo mundo reunido agradecendo o tal do morador de rua que invadiu o quarto dele lá na concentração e foi isso que mudou, né? E o Ignacio agora virou uma espécie de Maldini com Nesta, com Thiago Silva. E as atuações, né, do próprio Thiago, do Fábio, e do John Arias, que completamente chovendo molhado. Eu sei que ninguém tem a obrigação de assistir ao Fluminense com regularidade, mas eu afirmo categoricamente, muito, muito seguro, que o Arias joga esse mesmíssimo futebol desde 2022. Ele chega no segundo semestre de 2021, tem um período de adaptação e a partir de 2022 ele deslancha. É um craque. É absurdo, é um motorzinho, é impossível tirar a bola dele, ele dribla, ele arranca, ele cria chance de gol, ele finaliza. Pô, aquela defesa do Sommer no chute dele de fora da área, pelo amor de Deus, ele merecia muito. E acabou ganhando o prêmio. Até acho que nesse jogo o Ignacio foi melhor em campo, mas já são 3 prêmios ali de melhor em campo pro John Arias, que, também fiz vídeo sobre isso, né, no meu Instagram. Como é que ele não tá na Europa? Meu Deus do céu, tá fazendo hora extra no Brasil, alguém tem que comprar esse cara. Gente, se o Mundial está nos apresentando uma realidade diferente, que embora não seja absoluta, nada está escrito sobre pedra, o Mundial tá assim, botando escancarado. Se a gente cuidar um pouquinho melhor da nossa casa, do nosso produto, a gente vai conseguir produzir coisas melhores, né? E até não estou falando num cenário de domingo e quarta, né? Não num cenário de um mundial, que é um torneio de mata-mata, que o Palmeiras e o Fluminense podem dar sorte e chegar longe por isso, na próxima edição todo mundo ser eliminado na fase de grupos. Mas tá muito claro que assim, a gente tem um enorme potencial a ser explorado. E se a gente explorar um pouquinho melhor, como é o que eu acho que as coisas vão acontecer, que estão andando, daqui a pouco a gente vai conseguir segurar o Arias e a gente vai ter que mudar esse pensamento de que está fazendo hora extra no Brasil. Se não for para um Real Madrid, né? Se não for para os times de primeiríssima prateleira, por quê? Porque a gente, será que... a moeda não é só a moeda, porque eu acompanho futebol internacional há mais de 2 décadas, trabalhando inclusive, e eu tenho certeza absoluta que não é a moeda apenas que diferenciou o futebol europeu de elite do futebol brasileiro. Uma super organização, né? De fato, a Premier League hoje é um negócio absurdo. A gente está muito distante da Premier League. Mas se a gente organizar a casa em 5 anos, nós é que temos a maior margem de crescimento. Que é a gente que está defasado. E aí a gente tem que partir do princípio que, cara, dá para segurar o Aras. Ou a gente não tem que ficar pensando já de cara, meu Deus, para qual time ele vai na próxima janela, não sei o que. Cara, e se a gente for valorizar o nosso produto, a gente vê vários John Aras aqui, porra, olha que sensacional seria. Vocês podem argumentar que é clubismo, só porque o Aras está no Fluminense. Vou pegar qualquer outro exemplo aí. Né? O quão maravilhoso seria se a gente pudesse segurar os nossos jogadores por mais anos, escolher melhor quando vender, porque alguns inevitavelmente vão ser vendidos, que aí não tem jeito, né? A gente não consegue chegar no primeiro escalão do futebol. Mas talvez a gente dificulte para o Sevilha contratar um jogador nosso, para o Betis, para, sei lá, para o Napoli, para Roma.
entendo que mercados periféricos oferecem uma grana muito absurda, mas de repente, se a gente puder aproximar um pouquinho do que o Zenit oferece, será que o cara vai escolher morar naquele inverno? Só que hoje a diferença é brutal, né, de salário. E no fim das contas eles vão por dinheiro, por melhor qualidade de vida. A Arábia Saudita não vou entrar aqui porque é outro ponto. Inclusive é o Al Hilal, é o rival. Mas aí a Arábia Saudita realmente não tem o que fazer, não tem como competir um dinheiro de Estado. Eles resolveram investir, sports washing, né? Vão mostrar ao mundo que olha como eles são maravilhosos e é isso. Mas eu acho que esse raciocínio cabe muito bem para a gente talvez virar a chavinha. Não é que o futebol brasileiro já seja maravilhoso e tem que convocar todo mundo aqui, não tem que misturar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas podemos imaginar um cenário daqui a 5 anos em que a gente não fique a cada janela especulando quem é que vai ser vendido. De repente, quem é que a gente vai trazer? Quem é que a gente vai repatriar? Né? Temos alguns clubes que já estão nessa engrenagem, né? de contratar, de gastar muito dinheiro. Então, espero que isso seja bastante possível. Eu tô me alongando um pouco aqui, né? Passamos dos 20 minutos, mas só pra gente tentei gravar esse vídeo porque eu realmente estava devendo para falar de Fluminense, de Copa do Mundo, né? Da minha experiência. Vou tentar, tá, gente? Só que é uma correria danada, né? Principalmente o dia de pré-jogo, o dia do jogo, e eu também quero aproveitar, né? Eu sei que eu tenho um dever aqui de gravar o vídeo, e lá no Instagram eu tenho produzido até um conteúdo legal, né? O vlog do jogo, convido vocês a assistirem os vlogs dos jogos que eu tenho ido, mas sentar, respirar, botar a bunda na cadeira, gravar um vídeo no YouTube, né? Às vezes dá mais trabalho, eu preciso tá sóbrio. Eu quero também aproveitar, viver isso, né? Porque, como eu disse, não sei quando isso vai acontecer de novo. Então, simbora. Pegando avião, partiu o aeroporto, partiu Orlando. Vem aí Fluminense ao Hilal sexta-feira. Não me acordem desse sonho, tá? Quero chegar a Nova York e vamos viver mais para contar mais história. É isso. Já deram a mão, quero o braço. Tamo junto, rapaziada. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho. Deixa aqui seus comentários. Tamo junto, aquele abraço. Neyce!